E aí, galerinha do X, tudo bem? Hoje a gente vai conhecer os ancestrais da radiologia, como tudo começou e como a radiologia veio parar aqui, em terras tupiniquins. Tudo começou quando um carinha super gente boa de lá da Inglaterra, chamado Sr. William Crookes, desenvolveu uma espécie de tubo que continha 2 eletrodos, sendo um positivo e o outro negativo. Nesse tubo eram aplicadas altas tensões elétricas através de um transformador que na época era conhecido como transformador de Snooks. É um modelo mais rudimentar do transformador de energia que a gente tem hoje em dia. O que se sabe é que muitos laboratórios de física nas universidades, durante os anos de 70 e 80, estudavam a aplicação do tal tubo de raios catódicos, como era conhecido na época. Um desses estudiosos, um senhorzinho muito fofinho de 50 anos, parecia mais um professor de Hogwarts, mas era fofinho, chamado William Conrad Roentgen. Ele estava pesquisando o funcionamento da ampola e aí ele percebeu que uma placa de platino cianeto de bário se iluminava à medida que ele acionava a ampola. Aí ficou super curioso e começou uma bateria de testes. Ele ficou louco com aquilo. Daí ele começou a fazer todos os testes possíveis. Ele colocou vários tipos de materiais, tipo madeira, colocou alumínio, colocou a mão dele. Sim, ele colocou a mão dele. E quando ele colocou a mão dele, ele viu a sombra dos ossos dele ali. Naquela época, aquilo ali era quase uma bruxaria, né? Mas daí ele ficou tão animado, mas tão animado, mas tão animado com a descoberta, que antes do final do ano ele já tinha escrito relatório, já tinha enviado para a comunidade científica, e daí para frente foi só vitória, né? Segundo o site da Sociedade Paulista de Radiologia, no dia 22 de dezembro de 1985, ele Ai, que burro! Dá 0 pra ele! produziu a primeira imagem de raio-x da história. Era a mão esquerda da sua esposa, Ana Berta. Coitadinha da Ana Berta. Ele botou a mãozinha dela lá. E ele irradiou a mão dela por 15 minutos. Ela devia amar muito esse marido, cara. Não, na moral. Pelo menos colocou o nome dela na história, né? Valeu, Roy. Isso aí, arrebentou. No ano seguinte, a tecnologia de exames médicos realizados por raio-x já estava disseminada. Em 3 de fevereiro de 1986, foi realizado o primeiro exame nos Estados Unidos. A descoberta de Roentgen foi tão impactante para a humanidade que em 1901 ele recebeu o primeiro Nobel de Física. O que é sensacional de pensar é que sem internet, sem computador, com todas as dificuldades que a falta de tecnologia que aquela época trazia, o cara conseguiu disseminar a informação em 3 meses! Salva de palma pro Roger. Também em 1896, a inovação chegou aqui, na terra do feijão com arroz. Isso mesmo, minha gente. O Brasil não ficou para trás, não. Só não tem registro nem de dia, nem de mês, né? Aí tem uma galera aí que tá na disputa. Silva Ramos, em São Paulo. Francisco Pereira Neves, no Rio de Janeiro. Alfredo Brito, na Bahia. E alguns físicos do Pará. No site do Conter, esse site que tá aqui embaixo, ó, tá tudo descritinho. Tem um link lá na descrição. Mas você pode ler toda a história com toda a riqueza de detalhes. Aqui, baseado no que está escrito lá, eu vou fazer um panorama bem rápido. O melhor narrador para essa história é Aristides Negretti. Tá aí a foto dele. Ele tem 88 anos. Ele é um dos pioneiros da radiologia no Brasil. Foi aluno da primeira turma do curso técnico de radiologia no país, curso que aconteceu no Hospital de Clínicas de São Paulo em 1951. Ele conta que Alfredo Brito realizou a primeira radiografia em campo de batalha em 1897, durante a Guerra de Canudos. Foram realizados 98 exames em 70 pacientes, para encontrar projéteis de arma de fogo. Ele também conta que nesse mesmo ano iniciou uma moda de fazer radiografia durante as festas, para dar, tipo, lembrancinha que a gente faz hoje em dia e tal. E as pessoas que tinham muito dinheiro e muito poder faziam isso até mesmo como demonstração desse poder. Outra figura importante foi o radiologista Álvaro Alvim. Ele se especializou em física médica e trouxe equipamentos de Paris e tecnologias também, que auxiliaram na formação dos primeiros operadores de raio-x brasileiros. Da figura do operador de raio-x nasceu o que a gente conhece hoje como os técnicos em radiologia. Dos anos 20 aos anos 50, se iniciou um imenso processo de aprendizagem e disseminação da tecnologia. A radiologia estava nas paradas de sucesso em todas as clínicas e todos os hospitais. Todo mundo queria ter um equipamento que pudesse enxergar dentro dos pacientes. Mas,
Como os donos dos consultórios não dominavam a tecnologia, eles mandaram funcionários, filhos, sobrinhos, para poder aprender a operar o equipamento na capital. Aí essa galera saía do interior sem profissão, ia para a capital e voltava como operadores de raio-x diplomados. Jenner Moraes, o primeiro presidente do CONTER, ele foi um desses alunos enviados. No ano de 1936, o médico Manuel Dias de Abreu propôs um método rápido e barato de realizar exames de tórax, o que facilitou bastante o tratamento de doenças pulmonares. Na época, existia um surto muito grande de tuberculose. Abreu batizou a técnica de Röntgenfluorografia. Entretanto, em 1939, no primeiro Congresso Nacional de Tuberculose, no Rio de Janeiro, a técnica foi popularizada como abreografia. E aí, por sua contribuição à medicina, Abreu foi indicado ao Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1946. A abreografia acabou sendo extinta por causa dos grandes índices de radiação que eram aplicados durante os exames. No final dos anos 40, os governos e gestores dos estabelecimentos de saúde se convenceram da necessidade de construir uma formação mais completa para os operadores de raio-x. Agora, além de saber de técnica e entender sobre radioproteção, o profissional também deveria ter uma formação mais adequada para atender os pacientes com mais humanidade. E aí nasceu a figura do técnico em radiologia. O primeiro curso técnico em radiologia, como eu disse no começo do vídeo, ele teve início em 51. Ele era conhecido como Curso Técnico Rafael de Barros, em homenagem ao patrono da iniciativa. Durante esse curso, foi promulgada a primeira legislação que conferia direitos especiais aos profissionais das técnicas radiológicas, a Lei nº 1234 de 50, conhecida como a Lei de Proteção ao Radiologista. Antes da criação do primeiro curso, até o final dos anos 40, para exercer a profissão de operador de raio-x era necessário passar apenas por avaliações de anatomia e física. Não tinha um curso formal, onde os trabalhadores aprendiam práticas. E aí, infelizmente, por falta de formação e informação, milhares deles desenvolveram doenças ocupacionais graves e pagaram com a própria vida pela exposição excessiva à radiação. Após a consolidação dos primeiros cursos entre os anos de 50 e 60, os profissionais da área começaram a se organizar para produzir conhecimento científico. Daí a galera se reunia em barzinho e contava sobre o trabalho, sobre o dia a dia, e a profissão estava despertando muita curiosidade, A maior parte dos livros na época era estrangeiro. Aí a galera se juntou e os que dominavam outras línguas traduziram os livros para democratizar o conhecimento. Na medida que eles assimilavam novas teorias e práticas, os técnicos em radiologia perceberam que precisavam começar a sistematizar o conhecimento, se organizar socialmente. A primeira foi a Associação de Tecnologia em Radiologia do Estado de São Paulo, a ATRESP. Ela foi fundada em 1º de outubro de 1952, durante o curso técnico Rafael de Barros. Além dos profissionais de radiologia, a ATRESP representava também os técnicos em fisioterapia. Em 1962, essas duas categorias resolveram se separar e seguir caminhos diferentes. Depois de São Paulo, os técnicos do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Bahia também fundaram sociedades científicas. Juntos, os profissionais brasileiros realizaram o primeiro Congresso Nacional de Técnicos em Radiologia em 1965, aqui, na Cidade Maravilhosa. Esse encontro científico teve desdobramentos. Em 66, as sociedades científicas estaduais entraram em acordo e fundaram a Federação das Associações dos Técnicos em Radiologia do Brasil, a FATREB. Essas organizações ajudaram a defender os rasos direitos sociais que os profissionais da época conseguiram conquistar. Nessa época, os acidentes e doenças ocupacionais diminuíram e começaram a dar lugar aos conceitos de proteção radiológica que a gente conhece hoje. Em 71, a FATREB aprovou o primeiro Código de Ética de Classe. 2 anos mais tarde, depois de consolidar os seus eventos nacionais, a FATREB se filiou à International Society of Radiographics, eu não sei falar isso tudo em inglês, o ISRRT, em Madrid. Em 74, o deputado Gomes do Amaral apresentou o primeiro projeto de lei com o objetivo de regulamentar os exercícios das técnicas radiológicas no Brasil. Infelizmente, os anos se passaram e a proposta não teve andamento, tanto que perdeu o objeto e acabou sendo arquivada. Mas não ficou por isso, não! Agora vocês vão conhecer a figura que eu sou fã, o técnico em radiologia, Jair Pereira, mais conhecido como o Índio.
Na época, ele era presidente da Associação dos Técnicos em Radiologia em Goiás, vice-presidente da Federação das Associações dos Técnicos em Radiologia aqui do Brasil, formou uma comissão de profissional goiano, conduziu uma elaboração de um substituto ao PL e, para sensibilizar a sociedade e as autoridades, eles elaboraram a Carta de Goiânia. Era um documento que reivindicava o conhecimento dos técnicos em radiologia como profissionais e não como meros operadores. Mas, se até aí foi difícil, é porque ele não sabia o que estava esperando para ele no Senado, né? Ali sim se travou a verdadeira guerra. O projeto ficou mais de um ano dormindo na gaveta do senador. E aí um dia eles marcaram audiência com ele, e aí foram o Índio, Rubens de Almeida e Luiz Ludovico. Eles ficaram lá horas plantados, até que o Índio perdeu a paciência, e aí ele invadiu o gabinete e começou a bater boca com o senador, e aí o senador chamou segurança, e aí deu uma confusão. Mas ele não saiu de lá, ele ficou batendo boca com o cara. Depois desse episódio, em 1976, a relatoria do projeto foi redistribuída para o senador goiano Henrique Santilo. Ele era amigo de Jair, e aí as coisas começaram a andar, né? Mais ou menos. Entre 1980 e 1986, o Índio foi de Goiânia para Brasília 68 vezes. Se reuniu com as autoridades para apressar o andamento da matéria. Segundo as contas dele, entre outras viagens que ele fez por causa dessa mesma causa, ele gastou aproximadamente R$9.000 em moeda atual. Ele conseguiu esse dinheiro vendendo sucata de filme, sabe? Vendendo fixador, vendendo material reciclável. Gente, devolve o Brasil para os índios. Tá aí a prova. Quando tudo parecia encaminhado para um final feliz, veio mais um susto. Numa das idas e vindas até a Secretaria-Geral do Estado para ver como é que estava andando o processo, o Jair notou um documento que estava anexado, que vinha da Confederação Nacional da Indústria. E acabava com tudo que ele estava lutando, travando uma guerra para poder fazer. E aquele documento destruía tudo. Ele pegou o papel, olhou para os lados, olhou o papel de novo. Não tinha número, não estava numerado. Ele pegou o papel, olhou. Ele comeu o papel. Passou tudo isso e tal. Chegou a hora de votar a matéria. Mas aí o Senado pediu para o Ministério do Trabalho e Emprego para fazer um parecer sobre o projeto de lei. Daí, para ter certeza que os caras iam mandar bem no que estava fazendo, Jair foi lá. Mas o posicionamento deles dependia do ministro Murilo Macedo. E aí os caras falaram assim, não tem como ele resolver agora e tal. Aí ele viu o ministro passando, aí ele segurou o ministro e falou pra ele assim, você não vai embora sem atender a gente. Passando o parecer favorável do MTE, mais um episódio serviu para poder acelerar esse processo de regulamentação da profissão. Rosiana Sarney, filha do então presidente da República, José Sarney, torceu o tornozelo. E para onde que ela foi? Para o Serviço Médico do Senado Federal, onde tinha um equipamento de raio-x. Quem atendeu ela foi o técnico Oiti Moreira Rangel. E daí, durante o atendimento, conversando com ela, ele contou a história todinha. E aí, no final, ele pediu para ela, poxa, dá uma conversada lá com seu pai sobre o assunto, é importante para muita gente. E ela, não, beleza, eu vou fazer isso. Finalmente, no dia 29 de outubro de 1985, foi sancionada a Lei 7.349, que regula o exercício de técnico de radiologia, de técnico em radiologia. A norma só foi efetivada no dia 17 de junho de 1986. Em 4 de julho de 87, foi instalado o Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, o CONTER, e imediatamente a seguir, os 6 primeiros conselhos de técnicos em radiologia foram criados, os CRTRs. Por causa do ativismo político que resultou na regulamentação da profissão, o Índio conta que ele e seus amigos sofreram uma perseguição muito grande. Eu te agradeço de coração por cada ida sua ao Senado, por cada centímetro do papel que você comeu, por tudo que você passou, e eu reconheço você como o herói brasileiro da radiologia, que fez com que hoje a radiologia fosse uma profissão regulamentada. Depois dessa história imensa, eu finalizo esse vídeo com muito orgulho de ter feito, com muita felicidade. Até o próximo vídeo!